Olá, eu sou Patrícia Rossafa Branco e vamos falar no programa Viver em Equilíbrio sobre ergonomia. Falávamos no último programa sobre a norma regulamentadora 17. No Brasil, a ergonomia ela é reconhecida por lei e deve ser cumprida. Não existe o arbítrio da empresa em descumprir essa legislação. Você precisa ter uma atenção muito grande em relação às regras ergonômicas e elas estão bem descritas dentro da norma regulamentadora 17. A NR 17, ela trata de assuntos muito específicos sobre diferentes organizações de trabalho. Podemos ver na NR 17 situações para trabalho com carregamento de peso. Podemos observar na NR 17 situações de trabalho ligadas ao teleatendimento, a operação de check-out dos supermercados, que estão nos seus anexos 1 e 2. Também observamos na NR17 as condições do posto de trabalho, modelo de cadeira a ser adquirido pelas empresas. Observamos também as questões organizacionais, que são pertinentes à determinação de metas, exigência de tempo, conteúdo de tempo de tarefa, norma de produção e a forma como o trabalhador executa o seu trabalho. Um item muito abordado pela norma regulamentadora é a postura de trabalho. A norma diz em seu item 17.3 que sempre que o trabalho puder ser feito na postura sentada, ele deve ser preferido nesta posição. Ou seja, a empresa deve optar pela postura sentada. Porém, a norma ela é transcrita de uma forma muito mais científica, abrangente e interpretada no seu manual de aplicação. Manual de aplicação da NR17. Lá nós temos 3 condições em que o trabalho em pé é aprovado dentro da ergonomia. E quais são essas 3 condições para que o posto de trabalho possa ser feito em pé? Nós só podemos justificar o trabalho na postura em pé quando existe força executada para baixo. Quando eu executo a força para baixo, para auxiliar a força do braço, eu posso utilizar o tronco inclinando para frente. Isso ajuda o trabalhador a minimizar o impacto de força apenas dos membros superiores. Ele distribui esse exercício de força em todo o corpo. Se o trabalhador estivesse na posição sentada, não haveria essa distribuição. O esforço seria exclusivamente do ombro e do membro superior. Articulações que são muito delicadas, com tendões que são muito finos e, portanto, muito suscetíveis à lesão. Uma segunda condição em que a norma regulamentadora permite o trabalho em pé é para aqueles indivíduos que possuem deslocamentos frequentes, os rodantes, como a própria norma diz. Lógico, se eu tenho que caminhar durante o meu trabalho, se eu preciso levantar e sentar a todo momento, eu gasto muito mais energia. É preferível que eu já fique na postura em pé e faça estes deslocamentos com muito mais facilidade, sem prejuízo de tempo. A terceira condição é quando eu preciso de amplos movimentos dos membros superiores. Vamos imaginar uma costureira, no momento em que ela precisa costurar uma peça ampla e que ela precisa deste movimento do braço, de esticar para o lado. Se ela está na posição sentada, o ângulo de ombro é muito maior do que na postura em pé. Na postura em pé, o ângulo do seu ombro fica reduzido, portanto, o esforço sobre os músculos dessa região passa a ser menor. Por que então que a norma pede que o trabalho seja sentado na maior parte do tempo? Porque a postura sentada economiza energia humana. Quando estamos sentados, nós utilizamos menos grupamentos musculares. Portanto, nós gastamos menos energia e nos cansamos menos. Quanto mais cansado um trabalhador chega ao final do seu dia, maior é a chance deste trabalhador adquirir lesões. Quanto mais descansado ele está, mais preventivo é o seu trabalho. Mais economia de energia humana significa economia e prevenção de lesões. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa para falarmos um pouco mais sobre a norma regulamentadora 17.